chamo Marcelo Marbal Herdade, mais conhecido como Marbal, e tenho 47 anos. Isso, sabe? O skate é essa união, sabe? Não, cara, eu tô contigo, se eu não tenho dinheiro, eu vou entrar contigo. A maioria aprende a ser assim. Melhorou, mas ainda existe um certo preconceito. O skate, ele era assim... Se eu pegasse meu pai, que resolveu montar rampas de skate para os filhos dele, né? Depois de um tempo, construiu rampas mesmo, assim, grandes assim, sem propósito nenhum, apenas por diversão do meu pai, porque ele gostava de construir aquilo, e para ver os filhos andando, e realmente nós andamos muito de skate no passado. E aí, ele percebeu que tinha muita, e aí ele procurou um clube no Grajaú, o Grajaú Tênis Clube. E aí lá começou essa saga aí de montagem de rampa da minha família. E aí a gente começou no final, nas férias, início de férias, dezembro de 1989, no Grajaú Tênis Clube. E aí nós montamos um skate park lá, muito bacana. E aí o que a gente percebeu? Não tinha muitos skatistas, claro que não, né? Tinha muito mais surfista. O surf já era muito mais divulgado, né? E, enfim, mas o skate ele era assim, ó, quem andava de skate bem, ninguém tirava o olho, mesmo sendo preconceituoso, como hoje, né, porque é incrível. E aí o meu pai começou a perceber o seguinte, ele não desistiu daquilo, não dava grana, né, só veio dar grana mesmo a partir de 96, 97, então nós ficamos de 89 até 96, 97, sempre numa luta, né, muito grande. E o que meu pai gostaria de fazer era aumentar o número de praticantes do skate. E ele realmente conseguiu, né? Muitas pessoas sabem isso aí, né? E circuitos cariocas. Aí depois do Grajaú, nós fomos para o Bandeirantes Tênis Clube, lá na Taquara, próximo de casa, mais pertinho. Depois nós fomos... Aí nesse meio tempo nós montamos um rampão de skate muito bacana, uma mini ramp alta, grande, na Barra Jovem, uma feira de jovens que teve no Barra Shopping, na época que tinha Mesbla, Sears. Foi, se eu não me engano, de 95 para 96, ou de 94 para 95. Aí logo na sequência, de 93 para 94, 95 não foi, foi 93, 94, porque eu me lembro bem que logo na sequência a gente foi para a Baixada Fluminense. E aí foi foi no Clube Ideal de Olinda. Ali explodiu, porque uma coisa que o meu pai fez, né, que eu acho isso muito importante, não só o meu pai, eu e meu irmão também, minha irmã e minha mãe, né, a família, foi o seguinte, quando a gente conheceu muita gente do skate, era Zona Sul, Baixada Fluminense, Zona Norte, Zona Oeste, Ilha do Governador e pessoas do interior, e até pessoas de outros estados, porque já tinham anos de MHS montando rampas em clubes, né? E aí, quando a gente foi para Olinda, eu acho que teve feitos que as pessoas me contam que nunca, tipo, pais, né? Contam hoje, eu conheci pais, tipo a mãe do Léo Lopes, o Léo Careca, a mãe do Léo Lopes, a gente descobriu que ela era secretária do prédio da Eletrobras quando meu pai trabalhava na Avenida Central aqui, no centro, ali no Largo da Carioca. E o meu pai falou, tua mãe, não sei o quê, conversando com o Léo Lopes tinha patrocínio nosso, né? A gente dava shape pra ele também e bancava uns campeonatos pra ele ir e tal, ele era da equipe MHS. E aí meu pai descobriu que a mãe dele era secretária, sabe? Isso foi engraçado pra caramba, porque aí o Léo ficou mais próximo e aí ele pôde pegar um trem com o Milton Gasbarro, o Miltinho, com o Alessandro, com o Júlio Feio. O Júlio Feio sempre foi aqui do lado da Tijuca, Grajaú. Mas ele colava muito no Rio Sul, então eu ficava muito com o pessoal mais da Zona Sul. E eu tô lá num domingo, assim, 2 horas da tarde, quando eu olho geral da Zona Sul, impulsionando o skate assim, ó, vindo varado, né? Quando eu olhei, eu falei, que isso, pai? Cara, olha ali, o Léo, o Miltinho, o Filipinho, que isso, cara? Então, ou seja, não sei se isso foi bom, não sei se isso foi ruim na época, para a família deles, porque pais e mães vinham até o meu pai e falavam, Mário, meu filho pegou um trem e foi parar na Baixada Fluminense. Você imagina, né?
Tipo, e eles eram novos, eles tinham, alguns eram de maiores já, outros não. Entende? Então isso também foi legal, porque você percebe a união que o meu pai conseguiu fazer e o número de praticantes aumentar. Eu tinha aquela cultura muito do samba, do pagode, legal, muito bom, eu amo isso até hoje e graças a Deus eu pude viver isso com eles. E o skate me trouxe o underground, o Pennywise, o Bad Religion, sabe? O underground pesado, né? O rock and roll, o Metallica, o Pink Floyd. Apesar do meu pai tocar muitos instrumentos e sempre dentro de casa ter muita diversidade de música mesmo. Desde sambas, Gal Costa, né, até Pavarotti, então era de tudo mesmo, sabe? Fundo de quintal, a Nirvana. Meu pai toca Nirvana e toca fundo de quintal na sequência no violão, então isso ajudou muito. Quando eu fui lá para fora, devido ao skate e à MHS, eu pude ter contato com esse mundo, né? O punk rock, muito show na Zona Norte, aqueles panfletos, aqueles zinezinhos, lembra que tinha? Não sei se vocês lembram disso, mas sabe, show, né? O rap, o hip hop. Então abriu a minha mente para esse mundo cultural, a arte carioca e a música carioca, né? Eu percebo, eu lembro, né, que eu, muito novo, eu pensava assim, caramba, eu passava lá pelo condomínio às vezes, com o carro, via os garotos, eles falavam comigo, Marcelo, pô, vamos jogar uma bola, pá. E aí eu mal passava por isso, caramba, cara, os garotos ainda estão aqui. E eu, caraca, eu tô indo pro circo voador, meu irmão, hoje à noite, não dá pra me jogar bola não. Eu tava indo pro circo voador, tinha 17, 18 anos, não podia nem entrar no circo voador, mas eu tava indo pro circo voador, sabe? Lembro também, né, que eu comecei a fumar. Não sei se pode falar isso, mas enfim, eu comecei a fumar, né, eu fumava, eu nunca fui muito de beber, né, nunca fui, os meninos do skate, em geral, o skate do Rio de Janeiro, né, por eu conquistar alguns campeonatos atualmente, eles sabem que eu não bebo, e os mais velhos que me conhecem desde pequeno sabem que eu nunca bebi álcool, muito raro, sabe, mas eu fumava, né, e aí eu lembro que, pô, nesse dia, né, tinha uma mesa de comida, cara, eu comi pra caramba, os caras lá, essa mulher lá me chamando assim e tal. Quando eu olhei pro canto, falei, pô, tá legal, eu vou descer, cara. Aí eu olhei pro canto, a galera gostava de outras drogas, tinha uma maior pedrão assim de maconha. Aí um dos caras lá virou pra mim e falou assim, Marcelinho, ali, ó, aquilo ali é um tijolo de maconha, se quiser, pode pegar metade pra tu, levar lá pra baixo pra fumar, ali dentro tem seda, maquininha de apertar, pode pegar pra você. Eu não peguei nada disso, eu peguei um pedaço da pedra, que não foi a metade, e um pacotinho de seda e desci. Naquela época não tinha essas piteirinhas, né, que a gente não tinha isso não. E desci, cara, eu encontrei Júlio Feio, Alessandra, a galera, e a galera assim, pô, ninguém tinha maconha. Aí eu, pô, onde é que tu tava? Eu tava lá no camarim. Aí neguinho, que isso, cara? Eu falei, pô, vocês sumiram, vocês nem me chamaram, eu entrei por lá, pô, não, mandou bem, valeu, Marbal, valeu, mandou bem. Pô, quer fumar um? Toma aí. Cara, quando a galera olhou, ele, pô, ele é rei, foi muito engraçado. Então tem esses tipos de histórias, assim, né? Foi bem legal essa convivência na Lapa, sendo morador e criado perto de pessoas que não tinham não era esse tipo de família. Underground com samba, que já tem isso há muito tempo no Rio de Janeiro, mas não era. Eu nasci no Meia, no Carmela Dutra, né, na Zona Norte. E aí, assim que eu acabei de nascer, o meu pai passou para Furnas, né, centrais elétricas de Furnas, e aí ele foi trabalhar na subestação em Jacarepaguá, e nós fomos morar em Jacarepaguá. Aí acabei sendo criado até uns 23, 22 anos ali na Taquara, Jacarepaguá, né, mas meu pai sempre me levou para o Rio todo. E o fato de trabalhar lá com skate durante toda essa década de 90 fez eu sair e conhecer bastante o Rio, né? Foi bem legal isso. Quando me vem na mente, né, o meu pai sendo mais liberal e o filho dele crescendo, muito mais eu do que até o próprio Marcos, o Marquinho, porque o Marquinho ele era mais tradicional. Eu não, eu era o ovelha negra, vamos dizer assim. E aí um belo dia, ele virou, né, tudo começou ali mesmo. Ele viu que eu tava chapado e perguntou, né, se eu tinha fumado. Eu falei pra ele que não, ele abre a boca, cheira, ele cheirou, enfim. Aí o que ele fez? Ele tinha muito conhecimento, como eu falei, muito mesmo, até de delegado, juiz, eu não sei de tanto conhecimento que ele
que meu pai arrumava, mas era engenheiro, né? Pô, estudou muito. E aí ele pegou minha mãe, pegou o carro e a gente foi lá para a delegacia da Praça Seca. Ele me deixou no carro com a minha mãe e foi lá. Ele conhecia o delegado. Era amigo dele de infância lá de Nilópolis. E aí ele conversou com o delegado, nisso voltou ele um polícia militar. Ele me tratou super bem, polícia militar, né? E aí o que meu pai pediu para ele fazer? Pediu para que ele conversasse comigo e me acompanhasse pelo menos até o início da carceragem daquela delegacia. E ele foi falando. Hoje tu começa fumando maconha. Amanhã tu pode chegar na boca de fumo e se não tiver maconha, você não tiver cabeça, tu vai comprar cocaína. Se tu cheirar, cara, eu percebo. Ele não falou mal da maconha, mas ele falou que poderia levar a situações, é verdade. Porque isso passou, eu provei pro meu pai que o meu pai estava muito preocupado, achando que eu era viciadão, né? Todo pai, né? Ele achava que eu era viciado em cocaína, que eu nunca cheirei na vida, eu nunca cheirei, nunca tinha cheirado, mal bebia, eu fumava. E aí, mas ele não sabendo disso, ele ficava muito preocupado mesmo, como qualquer pai, queria me internar. Mas aí teve essa atitude. O que eu fiz? Já conhecido, mas pela galera, tinha aí de 14 para 15, a galera toda do Rio já me conhecia, a gente montava os skateparks finais de semana, eu não ia. Mas eu ficava em casa tranquilão. Então, aí 3 meses depois eu passei aí e não saía do lado dele. Então eu não fumava mais. Eu mostrei pra ele que eu não precisava daquilo, porque realmente eu não era. Anos passaram. Peguei minha liberdade de volta, ele já confiava em mim. Sabia que eu fumava. Ele descobriu que eu estava fumando de novo, mas eu não faltava com as minhas responsabilidades. Às vezes sim, às vezes não, juventude. Mas não era aquilo que ele achava. Olha, até a minha vida, né, desde quando eu nasci até os meus 10 anos, foram vida, como é que eu poderia dizer assim, parecida com uma vida normal, né? Morava dentro de um condomínio, uma casa muito boa, né? Então a gente viajava, ia pra praia, uma vida assim normal. Até que meu pai resolveu montar um monte de rampinha. E quando viu, ele, por ser engenheiro, apesar de ser elétrico, gosta, né, de máquinas, né, e ele montou muita rampa. E aí, então dessa fase de 10 anos mesmo, muito novo, 11 anos, até alcançar a fase adulta, foi tomando conta dessa empresa, né? Então, a minha frequência no bairro era como? Jogava muita bola com os meninos, aquele cotidiano ali do dia a dia de um condomínio, né, em Jacarepaguá, mas logo depois isso foi passando. Eu conheci o mundo aqui fora, né? Você imagina, Jacarepaguá é um lugar muito isolado, naquela época era mais ainda. Então as pessoas tinham um poder legal de grana, né? Então eu percebia, depois de um tempo, com 15 anos já, que eu era muito diferente dos rapazes de dentro do condomínio, né? Em relação ao mundo aqui fora, ao Rio de Janeiro, à Zona Norte, a subir um morro, tipo isso, sabe? As pessoas às vezes ficavam preocupadas, mas, enfim, eu consegui, desde cedo, sair dessa rotina de uma vida de playboy, vamos dizer assim, né? Entre aspas, né? Mas é por aí. Então isso foi muito legal. Isso fez eu conhecer muito o Rio de Janeiro. Então, o Marval skatista, foi engraçado, porque assim, até os meus 15 anos, eu andava muito na MHS. Apesar de sair um pouco e tal, mas saía mais na night, não saía muito pra rua, Praça 15. Mas a partir dos 15 anos, eu conheci todo o movimento da Praça 15, porque eu comecei a ir justamente por causa da Praça 15, que era um lugar, e aí eu já saía mais, né? O skatepark não estava montado, eu ia pra Praça 15, começava a andar na rua também, filmar, ir pra Zona Norte, os showzinhos de garagem, né? Que tinha os punk rocks, né? E a gente saía mais para andar de skate na Zona Norte, por aí, já dormia na casa de tomava um banho e partia para os showzinhos, né, de garagem. Um skatista assim, andava muito bem, fora do campeonato, né, me divertia, andava bem, né, se fosse filmar, rendia as filmagens na rua, era legal, eu lembro que eu filmei mais pro Chiclé, meu irmão, foi bem legal. E
mas era assim, é isso, né? Um bom competidor não, mas um bom skatista sim, sabia manobrar. E aí depois que eu voltei, né, depois de anos, né, eu voltei em 2013. Eu operei a coluna, fui estudar. Aí eu fiz licenciatura em Ciências Biológicas, me formei, fiz tudo. Depois disso tudo, né, eu estudei muito e eu operei, né, e eu vi que eu não podia andar de skate. Eu operei a hérnia, né, que extrusou, pum. E aí eu fiquei paralisado da perna direita mesmo, 3 dias eu estava operando para despinçar. E aí foi um sofrimento muito ruim. Aí eu acordei da cirurgia, a primeira coisa que eu fiz foi mexer a perna, eu mexia, mas era uma dor que parecia eu não sei explicar, a única coisa que eu consigo falar é que pensa num robô, desaparafusa ele aqui, deixa ele todo mole assim, parecia que eu era uma peça assim solta. Mas enfim, aí foi passando, eu entrei num curso, né, de pré-vestibular, um preparatório, estudei muito. Eu tirava umas notas boas, né, no 2º grau, 1º grau. Sempre estudei num colégio chamado Ferreira da Penha, depois no Baiense. Mas aí, isso, freguesia. Mas aí, os dois eram ali muito próximos, um era no Tanque, depois eu fui pra freguesia. Mas aí eu parei de estudar, né, no 2º ano do ensino médio, na época, do 2º grau. E não estudava, eu trabalhava. Mas aí depois que aconteceu isso tudo, anos depois, eu estudei, enfim, fiz, né, o pré-vestibular, estava um pouco mais velho, não poderia tentar de novo. E aí eu lembro que todas as faculdades, todas, sem exceção, eu fiquei ou por 2 ou por 1, e algumas chegou numa reclassificatória para eu ser chamado, sabe aquela repescagem? Eu não fui, enfim. Aí o meu pai tem muito conhecimento, graças a Deus, meu pai é um dos melhores engenheiros do mundo até hoje. Incrível. E ele virou para mim e falou, aí nessa época nós fomos morar em Vargem Grande, e ele no Recreio. Aí um amigo dele falou que o filho desse amigo estudava veterinária na Estácio de Sá, em Vargem Pequena. Isso era 2005, por aí, 2004. Eu nasci numa casa que quando eu tive quando eu fui pegando consciência da minha vida, eu abri o armário, eu dei de cara com no mínimo 2.500 livros. O meu pai tinha 2.000, 3.000 livros dentro de casa. Com 5 anos eu lia Tristão e Isolda, eu lia cálculo quântico, eu não entendia nada, eu ficava lendo aquilo sem entender nada, mas eu ficava lendo, meu pai ria e eu lia. Aí perguntava, lia. Meu pai tinha bíblias católicas gigantes, assim como ele tinha aquelas bíblias protestantes, assim como ele tinha uma bíblia muito linda, The Enlightenment of Buddha, a iluminação de Buda. Sabe aquelas bíblias católicas que tem o marcador vermelhinho e em volta a página aqui na borda, no fio é dourado? Ele tinha uma bíblia, um livro sagrado desse do budismo. E olha que interessante, ele era português e inglês. E eu desde pequeno não falo inglês, ok? Não falo, posso tentar me comunicar, mas olha que interessante. O meu pai me deu uma oportunidade, eu li aquilo sempre comigo, eu cresci lendo aquele livro. Porque me preparava para o inglês, porque eu gostava da língua inglesa, uma coisa que estava dentro de mim. Quando eu entrei na faculdade, eu peguei os artigos em inglês e conseguia ler. E nunca fiz curso. Licenciatura em Ciências Biológicas, apesar de depois conseguir um emprego na área de quem faz bacharel. De tanta dedicação que eu tive. Durante a minha trajetória, eu conheci uma menina que o pai dela cultivava orquídeas. Eu tinha 15, 14 anos. Quando eu entrei na casa dele, eu vi aquilo. Fiquei apaixonado. E o pai dela começou a me dar algumas orquídeas. Me separamos, os anos passou, adivinha? Os anos passaram, adivinha? Eu cheguei a ter, sem ir fazer biologia, quase 200 espécies diferentes de orquídeas da Mata Atlântica originais brasileiras. Tudo catalogada. Só que nomes mudaram, e eu não sabia de nada daquilo. Fui fazer a faculdade. Pegava minhas orquídeas que eu tinha ainda, levava para o laboratório, estudava, virei monitor de sistemática de fanerógamas, virei monitor de genética. Fiz monitoria de tudo, fazia a prova com umas meninas muito inteligentes, consegui passar na prova, eu olhei, caraca, eu passei da Mariana. Neguinho, que isso, cara, tu conseguiu passar? Pô, tu vai ser monitor de sistemática de fanerógamas, muito legal, de vegetais superiores, né?
Aí eu, pô, que bacana, então eu me dediquei muito. Um professor me conheceu, me levou para Fiocruz. Eu fiz um trabalho ligado às teorias de Jean Piaget, na área de educação também. Novas formas didáticas de se passar o conhecimento através da Fiocruz, a gente fez esse trabalho também. E eu me formando, fiz um trabalho no Jardim Botânico também, uma ajuda de coleta de orquidáceas e de escrever, né? O pessoal do Jardim Botânico, eles são muito exigentes, obviamente tem que ser. Enfim, e é muito difícil você chegar, fazer uma prova e passar. Assim, você precisa ter um tempo ali, todos nós sabemos disso, qualquer faculdade assim, para você conquistar uma bolsa. Porque tem pessoas ali que já estão ali estudando e vão fazer a prova, já está ali há um ano, trabalhando em campo, trabalhando no laboratório, né, por aí. E, enfim, tinha uma vaga e tal, lá no Jardim Botânico, né, aí eu conheci o Nicolete, que era o responsável pela família das orquidáceas. E aí eu me apresentei a ele, e aí ele não me conhecia, né, mas enfim, eu fui uns 26, 27, 26. Aí eu comecei, aí eu ia mesmo, sabe, eu ia. E aí ele começou a perceber, e aí um belo dia ele não sabia do meu conhecimento, porque durante alguns anos ali na faculdade, os 2 primeiros anos, eu levava tudo e comecei a pegar os artigos científicos. Por exemplo, filogenia, né, através da taxonomia e descrição da subtribo da família da subtribo Lelínea, as lélias, você já deve ter ouvido falar das lélias, não sei, de repente sim, porque elas são muito famosas, da família Orquidácea. Então, um autor que botou aquela espécie dentro do gênero Lélia, descobriu, em 1800 e pouco, descobriu-se hoje que ela não é uma Lélia, ela está mais para uma Catleya. Então, esses tipos de coisa eu fui estudando muito difíceis e comparando. E foi interessante, porque ele entrou para ter aula de genética, de monitoria, e aí ele entrou, aí me olhou, aí ele sentou, né? Só que eu não estava na sala já fechada, eu estava num pátio geral da biblioteca, não estava no quarto fechadinho, onde tem aquela mesa, não estava ali, estava num pátio geral. Aí ele me olhou, ele chegou perto de mim e falou, pô, cara, você é o Marbal? Eu falei, pô, sou, cara. Caramba, cara, eu fui no teu skate park, mano, não sei o que, começou a falar. E ele bem mais novo, né, ele devia ter o quê, 18, 17 anos na faculdade. E aí ele sentou, aí passou um tempo, eu tô conversando, ninguém foi ter aula de genética, eu tô lá no meu horário, né. Aí daqui a pouco eu falei, o que tu veio fazer aqui? Ele, pô, eu vim ter aula de genética. Eu, pô, cara, eu sou monitor. Ele, mentira. Porque aí ele tinha uma visão minha do skate, porque eu era assim, esses últimos anos era um sítio. Você imagina, eu era uma pessoa carioca, piscina, campo de futebol e skate com um palco de 8 metros na minha frente. O que eu fazia? Andava de bermuda de tactel o dia inteiro, de chinelo, sem camisa, porque é muito calor. E ficava tomando conta do sítio todo, o sítio pronto para receber a galera chegava, eu mergulhava na piscina, botava o tênis e andava de skate. Então ele me conheceu assim, aí todo suado, meio sujo, skate né, sua mesmo, e sujão de bermuda imunda. E ele tipo, caraca, que isso, não acredito, cara, que tu é monitor. Aí passou um tempinho, 1 ano e meio, 2, já me formando, né, ele sabendo da minha situação, do meu filho, Daniel, né, eu era casado na época. E aí ele virou pra mim e falou, cara, você é muito dedicado, eu vou fazer uma parada que eu nunca fiz isso, acho que meu pai nunca fez, que foi pedir pro pai dele uma vaga pra mim na Rede D'Or. Eu fui e foi muito bom. Enfim, aí eu aprendi tudo, a diretoria me amava, já dava palestra para médicos, né? Me dedicava muito. Aí aconteceram algumas coisas que eu larguei e voltei a andar de skate. E foi muito bom, porque o skate é a minha vida, né? A gente acabou de vir de uma sessão de skate, era umas 10 horas da noite, todo mundo muito sujo, meu irmão. Era eu, uma galera, o Malhado, que hoje vai na Praça 15. O Chiquinho, que é cineasta, que fez o doc da MHS. O Francisco. O Baiano, essa galera. A gente entrou numa festa, Teodoro da Silva, né? Aí, cobertura, subindo. Todo mundo muito sujo de skate o dia inteiro, a gente estava acabado e a gente chegou numa festa onde só tinha as mais lindas e os caras mais cheirosos e a gente muito fedorento. Não, sabe o que eu fiz? Eu nem conhecia. A gente conhecia a dona do apartamento e elas estavam esperando a gente.
Isso foi engraçado, porque os caras que estavam cheirosos, e lá, que não eram os skatistas que estavam lá normais, os caras tudo, pô, tu via que tava tipo, né, aquela cantada, aquela coisa, né, dos anos 90 ali. E daqui a pouco, quando chega a gente, as meninas, o cara abraçando a gente super suado, foi muito legal. E aí, daqui a pouco, não sei o que acontece na Teodoro da Silva, hein? Cara, daqui a pouco o interfone toca, aí a polícia aparece, aí o Malhado olha pro lado, eu tô olhando pro Malhado, o Malhado já pega a garrafa de uísque, aí bota assim, olha que história doida. Aí eu, que isso, Malhado? Eu olho pro lado assim, aí eu, mané, aqui, ó. Quando eu olhei, um pedacinho de maconha, que a festa tinha ali, antigamente tinha muito isso, não sei se hoje em dia tem, né, mas tinha, a gente deixava no cantinho, aí a pessoa ia ali e se servia. Eu já olhei, pum, peguei também, e aí a gente resolveu descer primeiro, eu, Malhado e Chiquinho, isso com a polícia chegando. Cara, a gente desceu no elevador, quando a gente abriu o elevador, eu fumava cigarro, né, e eu tava com cigarro dentro do elevador, o Malhado segurando uma garrafa de uísque, e o Chiquinho atrás com o skate, cada um com o skate, a gente muito sujo, gente. Sabe aquele skatista que tá com isso aqui preto? E a gente com um maior cheiro, meu irmão. Quando o cara fez assim, ó. Vocês três, encosta ali. Eu, que é isso, cara? Eu tava na festa, já mandei pra ele. Eu sempre articulava muito bem. Eu, não, cara, tá na festa. Tem droga? Eu, pô, tenho sim, senhor, cara. Eu tenho assim mesmo. Tem um pedaço de maconha aqui. Aí eu tirei do bolso e mostrei pra ele. Porque eu peguei e parti. Mas era grande, aí ele olhou, tem a cara de pau, hein? Aí o porteiro falou, o problema tá lá em cima, aí ele, mete o pé. Aí eu e o Chiquinho Malhado saímos com uma garrafa de uísque, um pedaço de bag, felizão da vida, pá. No dia seguinte, todo mundo foi parar na delegacia, menos eu, o Malhado e o Chiquinho.